Olá, estamos começando mais um Zuco Entrevistas. Estou com ela aqui, ela é jurista, ela é professora da USP e uma das autoras do impeachment da Dilma Rousseff, Janaína Pascoal. E ela vai declarar hoje o seu voto para presidente. Fica ligado aí na entrevista. Estou aqui com a Janaína Pascoal, queria que ela se apresentasse, por favor. Bom, para quem não conhece, você já falou, Janaína Pascoal, sou advogada, sou professora de Direito Penal na Universidade de São Paulo e sou uma apaixonada pelo nosso país. Estou aí trabalhando na medida do possível para ajudar, colocar os meus conhecimentos a serviço da nação e agradeço a oportunidade de conversar com você e com o teu público. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, você que foi uma das autoras do impeachment da Dilma e você está participando também de uma discussão agora no STF sobre a legalização do aborto. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, o PSOL propôs uma ação, uma DPF, para que o Supremo declare que a criminalização do aborto seria inconstitucional, né? Então eles querem que os artigos que estão no Código Penal desde 1940 sejam declarados não recepcionados pela Constituição Federal. E eu entendo que, primeiro, né, que esses artigos são sim constitucionais. Lendo o pedido do PSOL, eu chego à conclusão de que eles não querem apenas descriminalizar, eles querem legalizar a prática em qualquer situação. Querem, inclusive, que o SUS forneça o procedimento, né? E isso não me parece bom, primeiro porque todos nós passamos pela fase embrionária, né? Então, assim, todos nós passamos pela situação de embrião e de feto, a fase uterina, e fragilizar essa vida intrauterina de uma certa forma fragilizar a própria vida de todo ser humano, então eu não acho isso adequado para toda a humanidade e não acho isso adequado para as mulheres, né? Esse discurso pró-aborto, que supostamente é um discurso pró-mulher, eu vejo como um discurso contra a mulher. Colocam a causa acima do próprio interesse da mulher. Se fosse mesmo uma preocupação com a mulher, eles estariam investindo em divulgar métodos contraceptivos, eventualmente até meios dessa mulher que mesmo utilizando contraceptivos ou que eventualmente tenha esquecido esses contraceptivos, essa mulher que engravida, meios de ela entregar essa criança para adoção. Então o PSOL não se esforça em nada em orientar as mulheres, né, na questão da sua vida sexual, em fomentar ou incrementar os programas públicos de contracepção mesmo, e eles colocam todas as fichas na política pro aborto, né? Transformam o aborto, que é algo ruim para a criança e para a mulher, no que a gente chama em direito como a prima ratio, né? O primeiro caminho, a primeira solução. Então, assim, eu acho que é muito importante discutir essa causa. E aí eu me inscrevi para participar dessa audiência pública que ocorre nos dias 3 e 6 de agosto. Fiquei muito honrada porque a ministra Rosa Weber deferiu a minha inscrição. Então eu vou poder participar desse debate de maneira aberta, democrática, né, como eu procuro sempre ser, levando os meus argumentos, ouvindo os demais argumentos, e espero ajudar a mostrar para o STF que nós não devemos, né, descriminalizar, e o que o PSOL realmente quer é legalizar o aborto no país. Aproveitando esse momento para esclarecer para a população que no Brasil já existem muitas circunstâncias em que o aborto é autorizado. Eu ia perguntar isso né? agora, se você mudaria a legislação. Da maneira como a discussão é posta, passa-se a impressão de que no Brasil não se permite o procedimento em nenhuma circunstância, e isso não é verdade. A legislação brasileira, a sistemática brasileira para o aborto, ela é uma sistemática ponderada. Ela concilia os direitos da mulher com os direitos da criança, né, do nascituro, essa criança que está por vir. Porque, por exemplo, se a gravidez coloca em risco a vida da mãe, da gestante, o aborto está autorizado. É claro que a mulher não é obrigada a abortar. Se ela quiser seguir com a gravidez e correr os riscos, é um direito dela. Mas ela está autorizada. Se a gravidez é decorrente de um estupro, né, porque se entende que essa mulher não tem o dever de manter essa gravidez, é muito sofrimento,
O nosso ordenamento autoriza que ela interrompa a gravidez, né? Mesmo se tratando de um feto viável. Mas o ordenamento compreende a dor dessa mulher que foi vítima, né, que engravidou Você a alteraria revelia. essa legislação, por exemplo, no caso de estupro? Ou você é Eu a favor não da legislação alteraria essa atual? legislação, porque nós estamos falando de lei penal, e o direito penal também tem outros princípios. Além, o direito penal, ele é um direito que a gente chama de fragmentário, né? Ele protege os bens jurídicos, mas não em todas as circunstâncias. Então o legislador, já em 1940, sopesou essa situação. Havia uma outra explicação filosófica naquele momento. Mas hoje, qual é a explicação? O direito penal, o Estado não pode utilizar essa arma forte, que é o direito penal, para obrigar uma mulher que já foi vítima de um crime a seguir com uma gestação. Me parece isso absolutamente coerente com os princípios do direito penal mínimo, tá? Que são os princípios do direito penal democrático. Então eu não alteraria isso. Então a legislação prevê essas duas formas, tá? E recentemente, já não tão recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma outra DPF, que é a 54, autorizou que mulheres grávidas de fetos anencefálicos pudessem interromper a gravidez, sob o argumento de que essas crianças não teriam, não que não teriam vida, mas que essa vida não seria viável fora do útero. Então também, trabalhando esses princípios que informam o direito penal, o Supremo diz o seguinte: é muito sofrimento, né? Eu até tinha escrito isso antes, você obrigar um casal, uma família, enquanto os outros, né, isso eu escrevi, estão pensando na cor das paredes do quartinho do neném, a família fica programando a cerimônia fúnebre. Então o Supremo, vamos dizer assim, alargou as causas legislativas que autorizam o aborto. Então, é um país que tem uma visão ponderada, né? Garante o direito a nascer e garante o direito da mulher, da família, nessas três circunstâncias. E parece o suficiente, o razoável. Saiu daí, vamos auxiliar as mulheres, os casais, porque eu também vejo responsabilidade para os homens, eu não jogo isso só para as mulheres, a prevenirem a gravidez quando ela não é desejada, né? Por que o PSOL não está investindo nisso? Né? Por que o aborto é uma solução para todos os nossos problemas? Porque é mais fácil abortar do que prevenir, né? Não é, para mulher não é. Sim, não, por segundo, isso que segundo a lógica do por isso PSOL que eu seria, entendo que não é uma preocupação com as mulheres. Porque se fosse o investimento de tempo, de recursos, de dinheiro, de tudo, não seria nessa causa. É uma causa contra o aborto. A briga pro aborto eu vejo como uma causa contra as mulheres. É quase uma causa de ódio a tudo que é feminino. A gravidez, a menstruação, a amamentação. o casamento. Né? Então, assim, nós não temos que criar esse ódio, fomentar esse ódio ao que é feminino. Nós temos que valorizar o que é feminino. Né? Quando a gente diz que o feto depende da gestante, né, que ele tem que ser alimentado pela gestante, não é para dizer que a gestante pode se desfazer do feto, é para que a gestante seja muito melhor tratada, porque dentro dela tem uma outra vida. Né? Então são duas vidas, é esse que é o recado que eu quero tentar Eu queria fazer dar. uma pergunta para você. Você Pois falou não. sobre matar o que é feminino. Você acha que esses movimentos de esquerda, eles utilizam o feminismo para ativismo político ou eles estão apenas preocupados? Eu acredito que são movimentos, eu já falei isso várias vezes e acho até que a direita perde muito em não enxergar isso. São movimentos que instrumentalizam grupos, né? Então eles se colocam como donos da preocupação com as mulheres, a preocupação com os negros, a preocupação com os homossexuais, com os transexuais. Você divide, né? Eles se apropriam de um discurso pretensamente democrático. A direita não enxerga isso, entra num embate, né? E na verdade eles não estão nem aí para esses grupos, porque eles simplesmente usam esses grupos. É massa de manobra. Né? Eles usam esses grupos. Então eu acho que o que é uma direita democrática é aquela direita que enxerga que nós precisamos realmente trabalhar pela igualdade, né? Pelas pessoas serem vistas como dignas de respeito, como dignas de participarem do debate social, independentemente de serem homens, mulheres, trans, homo, hétero, brancas, negras, né? Então, assim, essa dualidade esquerda contra direita é algo que faz com que a nossa sociedade perca muito. Você enxerga que hoje nós temos uma extrema esquerda e uma extrema direita? O que você acha disso?
Você não acha que a sociedade deveria entrar num consenso e talvez entrar em equilíbrio? Você enxerga que existe sim um movimento extremo dos dois lados? Ou você vê que apenas tem um lado? Como você enxerga hoje a situação? Eu acho que falta leitura no Brasil, entendeu? As pessoas falam muito, fulano é de esquerda, de direita, tal. Ninguém sabe direito o que define essas coisas, né? O brasileiro lê muito pouco, gosta muito de chavão, né? Os grupos políticos se constroem e se fortalecem em cima de chavões. Raramente quando você chacoalha sai alguma coisa efetiva, alguma coisa consistente. E na verdade, quem se apresenta como de direita hoje entrou na onda, vamos dizer assim, do petismo alargado, né? Porque quem começou a dividir a gente entre nós e eles foi o petismo. Sim. Né? E criou-se uma onda em resposta. E o pessoal entrou nessa. Ao entrar nessa, tá dando força para eles. Entendeu? É o jogo. Então, eu não gosto muito dessa coisa da dualidade. Né? A gente tem que discutir ideias. De repente, eu estou aqui tratando com você de uma ideia em que a gente está no consenso. E de outra ideia em que a gente diverge. Isso é bom. Né? Eu acho que a divergência é algo positivo, porque se eu estou discordando de você, você está pensando, eu estou pensando, a gente pode, de repente, até abrandar um pouco do nosso pensamento, entendeu? O que a gente não pode é impedir as pessoas de falarem e se fechar para ouvir. É isso que não pode acontecer. Eu queria que você falasse pra gente aqui um pouco sobre... Aconteceu hoje, né? Agora há pouco, a gente estava conversando aqui, batendo um papo. E o José Dirceu foi libertado hoje. Você tem alguma coisa a dizer sobre o nosso STF? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Olha, eu prefiro não individualizar as questões, no sentido de falar, olha, fulano foi solto, não deveria ter sido solto, o outro ficou preso, não deveria ter ficado preso. O que me preocupa é o seguinte... O que me preocupa é um movimento de desconstrução do trabalho que foi feito nas instâncias inferiores, tá? Então, policiais que trabalharam muito, membros do Ministério Público que trabalharam muito, magistrados que trabalharam muito de primeira e segunda instância, e de repente isso chega no Supremo Tribunal Federal e cria-se um discurso de que todo o trabalho de baixo foi um trabalho, vamos dizer assim, mal feito. Só para constar aqui para algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, que talvez não entendam, mas você é favorável à prisão após a condenação em segunda instância? Sim. Nos outros países todos acontece dessa forma. Eu acho que eu comecei a perceber o tanto que isso era necessário para a nossa realidade muito antes da Lava Jato. Foi perante crimes contra a vida, casos assim de homicídios deliberados, onde ninguém tinha dúvida sobre a autoria, né, quem foi o autor, ninguém tinha dúvida sobre a materialidade, ou seja, morreu mesmo, né, naquela circunstância violenta, e a pessoa ficou livre, sei lá, por décadas, respondendo a um processo quando em qualquer democracia a pena já teria sido aplicada. Né? Então eu percebi a incorreção da maneira como vinha ocorrendo no Brasil por força dos crimes contra a vida, não por força dos crimes de corrupção, entendeu? E infelizmente a gente não está contando com o Supremo Tribunal Federal nesse processo de depuração pelo qual o nosso país passa e precisa passar. E eu tenho muito medo que façam, por exemplo, com a Lava Jato, ainda que eu tenha algumas divergências pontuais, tá? Que façam com a Lava Jato o que ocorreu com operações anteriormente, né? Houve operações importantes que foram completamente anuladas em tribunais superiores. E operações que se não tivessem sido anuladas, poderiam ter evitado, inclusive, mensalão e petrolão, entendeu? Então, assim, é muita sobreposição da forma ao mérito, né? Isso é nulo, tudo bem, mas e o mérito? Então, como eles não têm como discutir o mérito, como eles não têm como discutir se é culpado ou se é inocente, porque é muito evidente de que muitos deles são culpados, não vou generalizar, mas muitos são, vem com essa discussão de forma, né? Isso é nulo, isso não pode, essa busca não pode. Bom, eu quero saber do mérito, eu como eleitora, eu quero saber do mérito, né? E aí blinda a discussão do mérito
quebrando pela forma. Você me corrige se eu estiver errado. Hoje, os condenados eles cumprem cerca de 1/6 da pena. Você acha que isso leva a impunidade leva a crimes não só de corrupção, como assassinatos? Olha, eu ministro na pós-graduação da USP uma disciplina chamada Segurança Pública e Direitos Individuais, porque a gente está tentando trabalhar com os alunos na graduação e na pós que é possível conciliar, né, a pauta da segurança pública com respeito aos direitos individuais. Ou seja, para ter segurança eu não preciso torturar, não preciso executar, mas precisa cumprir lei, né? Então, confunde-se muito essa questão de garantias individuais com não cumprimento da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte do nosso semestre houve uma comparação do ordenamento brasileiro e a efetividade desse ordenamento com o que ocorre em outros países parecidos com o Brasil. A proposta para esse semestre, para minha turma, não foi comparar com Estados Unidos, França, Inglaterra, foi comparar com Colômbia, México, Argentina. E o que a gente percebeu foi o seguinte: o nosso ordenamento, ou seja, as penas previstas, elas não são baixas, mas a execução é muito frágil, né? Então, assim, nos outros países a condenação é a 12 anos, tem benefícios? Tem, o sujeito vai cumprir 8. Você não vai sair em 1 ano e meio, 2, entendeu? E essas tantas nulidades, né? Porque assim, ainda o povo cumpre 1 ano e meio, 2. Os poderosos, a gente tá vendo Nem que isso, né? não, eles estão aniquilando com o trabalho de quem estava embaixo. O que acontece com quem está embaixo? Perde o gosto. Perde o gosto. Isso sem contar as perseguições, as sindicâncias, né? Os procedimentos. Então, assim, é um pouco assustador o que está acontecendo com o país, é assustador. Então, outro tema assustador, eu enviei falei que ia fazer uma entrevista com você, muitas perguntas foram enviadas e a grande maioria perguntando do STF, e em segundo lugar, sobre as urnas eletrônicas. O que você acha sobre as urnas eletrônicas que são utilizadas eu no país? acho assim, se eu fizer qualquer tipo de acusação, eu vou estar sendo irresponsável. Só que assim, a gente tem que olhar. Quais outros países utilizam essas urnas? Aí, daqui a pouco Né? ela vai revelar em quem ela vai votar para presidente. Vem fazendo, como é que é o suspense, Você né? falou que vai falar. Que países trabalham com essas urnas? Venezuela. Será que os Estados Unidos são tão assim atrasados, né? Será que os países europeus? Então é algo a pensar. O Japão, o pessoal aperta botão até para ir no banheiro, não Aí, usa. sim, aí você tem a empresa que faz essas urnas, é uma empresa venezuelana que foi contratada no início ali do governo Lula, Chaves, ou seja, dessa promiscuidade, né, entre Brasil e Venezuela que a gente já viu no que deu, inclusive com envio de dinheiro, desvio e tudo mais. Recentemente, o presidente dessa empresa, que é a Smartmatic, foi para a Inglaterra e deu uma entrevista meio que fazendo uma denúncia de que na última eleição venezuelana as urnas teriam sido fraudadas com a introdução de 1 milhão de votos. Ninguém da imprensa perguntou para esse senhor como é que um sistema que ele diz que é tão seguro conseguiu ser violado. Todo mundo só falou, olha, tanto é verdade que a Smartmatic é confiável que o presidente denunciou uma fraude. Ela é tão confiável que ela não pode ser auditada. Não, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte... É tão confiável que não dá para recontar os votos. Ele fez uma denúncia de uma fraude no sistema que ele fornece e ninguém perguntou para ele como foi possível essa fraude, se ele sempre assegurou essa inviolabilidade do sistema. Isso que você fala da impossibilidade de auditar é um outro fator relevantíssimo, porque toda legislação eleitoral, desde sempre, exige a possibilidade da conferência ou da auditoria, né? E a urna não possibilita. Então é uma urna que está em inconformidade com a legislação vigente. Então eu vejo com muito pesar, né, a decisão recente do Supremo de não implementar o voto impresso. Vejo mesmo. Daí a dizer que tem fraude é um outro... Você fala, Janaína, você confia plenamente? Eu preferiria que o voto fosse impresso. Ou mesmo voltar para cédulas, eu preferiria. Você ficou muito conhecida pelo impeachment da Dilma Rousseff. Também queria que você falasse um pouco para o pessoal o que mudou na sua vida, se você se arrepende de ter se exposto tanto, o que trouxe isso de positivo e negativo. Foi até interessante que eu fui visitar o Dr. Hélio Bicudo esse fim de semana, né, e eu fiz essa pergunta para ele, né, eu falei, doutor Hélio, o senhor se arrepende? Porque assim, eu acho que em algum momento eu vou ter que registrar tudo que
que a gente fez, as conversas, eu acho que é bom esperar passar um tempo para eu ter também a maturidade do olhar para trás. E eu falei, doutor Hélio, eu queria saber, porque em algum momento eu vou registrar. Ele falou, minha filha, por nem um minuto, eu não me arrependo por nem um minuto. E eu olhei para ele e falei, nossa, doutor Hélio, é o meu sentimento, né? É um sentimento de dever cumprido, de ter colocado o meu conhecimento a serviço da nação, entendeu? Eu conversei com ele domingo, e a filha dele que estava ao nosso lado, a Maria Lúcia Bicudo, que faz aniversário hoje, dia 26 de junho, parabéns Maria Lúcia, também não se arrepende de ter apoiado desde o princípio, porque sem o apoio dela, eu acho que não teria saído, né? Acho não, tenho certeza, porque Dr. Hélio era um senhor de 93 anos, hoje tem 95, como é que eu poderia ter feito tudo isso sem ter o apoio de uma filha, entende? Então Maria Lúcia também disse que não se arrepende, e é o seguinte, nós faríamos tudo de novo. E nós achamos que se não fosse o impeachment, todos esses escândalos que vieram à tona estariam ainda submersos. Tá difícil, estão anulando as coisas, estão liberando quem não deveria ser liberado, mas estaria ainda pior. Janaína, hoje saiu agora, em cima da hora, na hora que a gente estava chegando aqui, saiu uma notícia de que o PSL pode ser impedido de lançar candidatos no estado de São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu fiquei muito surpresa com essa notícia, até vi um áudio, né, um vídeo do Major Olímpio, que é o presidente aqui estadual do partido, dizendo que vai entrar com uma medida em Brasília para reverter essa situação. Pelo que segundo ele, eu estou seguindo o que o Major falou. É que foi muito em cima da hora. Teria havido algum problema na prestação de contas na executiva anterior. A bem da verdade, o PSL, com essa roupagem que ele tem hoje, é um partido praticamente nascente, né? Então, eu espero que isso seja revertido. Fiquei bem preocupada, porque são muitos candidatos, bons candidatos, que pretendem se lançar por São Paulo. Acho que o PSL vai dar uma colaboração importante, né? É um dos poucos partidos que tem que se declara efetivamente um partido à direita, e toda democracia precisa ter, né? Todas as faces, vamos dizer assim, de pensamentos. Então, quero crer que isso vai ser revertido, né? Eu acho que a democracia perde se os candidatos do PSL de São Paulo não puderem participar. E falando em democracia, uma pergunta, chegou muitas perguntas quando eu avisei que ia vir entrevistar você, é se você seria a favor da intervenção militar. Não, eu não sou a favor. Nada contra os militares, mas porque eu realmente, eu sou uma grande apaixonada, né, pela Constituição Federal, pela ideia de república, de democracia. E eu acho que é importante nós tentarmos fortalecer as instituições. Então, por exemplo, quando eu entrei com o impeachment da presidente Dilma, por que eu entrei com o impeachment? Porque é um instrumento jurídico, legítimo, previsto na Constituição Federal, previsto na legislação. Então foi como pegar as aulas que eu dou para os meus alunos e concretizar, você entendeu? Sim. Qualquer coisa fora da legislação, fora da Constituição Federal, eu acho que abre um precedente ruim. Quando a gente abre precedentes ruins, ou seja, para fora da legalidade, a gente não sabe o que vem, entendeu? Eu entendo a indignação da população. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu entendo a dor. Eu entendo a dor da população. Eu compartilho dessa dor. Mas eu acredito que nós temos que fazer todo o esforço possível, sabe, alcançável, necessário e além do possível, para a gente manter, né, a legalidade, a constitucionalidade, as instituições atuando. E até aproveita essa oportunidade que está me dando, pedindo pelo amor de Deus, né, para os políticos, para os magistrados, sobretudo dos tribunais superiores, para que tenham consciência que a população não está mais aguentando, né? É muito comum na intelectualidade a gente falar assim, esse bando de ignorante, esse bando de ignorante pedindo intervenção, esse bando de ignorante pedindo... A gente tem que separar essa ideia, né, elitista de ignorância do que é sentimento. Muitas vezes a população não consegue traduzir em palavras a sua dor. Uhum. Quando a gente começa a ter uma população, né, pedindo intervenção, não é que a população quer intervenção ou quer ditadura. Ela não suporta mais o que está acontecendo. Ela não suporta mais o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Um desrespeito diário, né?
É um desrespeito diário. Então, assim, quando você vê, no meio do que a gente está vivendo, a Câmara dos Deputados, que é o lugar dos nossos representantes, é o partido, o poder mais importante é o legislativo. Sim. Né? As pessoas, acho que a maioria dos Eles brasileiros, tentando infelizmente, emplacar, não sabem eles disso. tentando emplacar uma CPI para investigar a Lava Jato, ou seja, para asfixiar a operação, desculpa, alguma coisa errada está acontecendo. Beira o absurdo. Né? Então, assim, a população falou, peraí, brincadeira. A gente tinha que fortalecer a operação. Você pode ter divergências. Eu, por exemplo, eu não concordo com algumas medidas que alguns membros da Lava Jato defendem, como o plea bargain, né? Que é a possibilidade de fazer uma negociação com o procurador sem passar pelo judiciário. Eu não concordo academicamente, não concordo filosoficamente, juridicamente. Normal, a vida é assim, a gente não concorda em tudo. Daí a querer investigar uma operação, que é uma das poucas coisas que deu certo nos últimos tempos, então isso é uma coisa muito complicada. E também trouxe um pouco de esperança também, né? Sim, então o que eu estou dizendo é o seguinte, os políticos têm que entender que a gente está num momento perigoso. Eles não podem brincar. Né? Aí você vai para o judiciário, que, sob o ponto de vista do equilíbrio dos poderes, é aquele que tem a última palavra, é o guardião da Constituição. E aí as pessoas começam a ver um esforço concentrado no judiciário para manter a impunidade como sempre foi, né? Porque assim, não é uma decisão, é uma série. Então é um esforço concentrado. Qual é o sentimento que a população tem? Poxa, melhor fechar, entendeu? Esse sentimento, ele é perigosíssimo. Sim, as pessoas Agora, elas não veem saída. Então, assim, onde é que está a saída? A saída é tentar conscientizar os homens e mulheres que estão no poder para a gravidade do momento que nós estamos atravessando. Né? Então você acredita na intervenção constitucional através do voto? Você acredita que as pessoas deveriam participar mais ativamente da política, talvez tentar, de alguma forma, fazer parte dela? Eu acredito, por exemplo, que seria muito bom se o Supremo autorizasse candidaturas sem partido, avulsas. tá? Porque as guerras internas aos partidos, eu não estou falando especificamente nenhum a outro, mas assim, as guerras internas são muito fortes. Quanto maior o partido, maiores as guerras internas, né? E muitas vezes aquelas pessoas que já têm cargo, elas se impõem dentro do partido, então é difícil quebrar essas barreiras, né? A ditadura dos partidos, então seria importante ter essa possibilidade de candidaturas avulsas. Candidaturas avulsas. Tem incentivado muito os estudantes, os alunos a se prepararem para ocuparem os cargos, né? Entrarem na política mesmo. Por exemplo, teve uma denúncia aí, não sei, de que houve na última eleição 600 mulheres laranjas. Né? A mulher vai se candidatar só porque tem que sair. Não, gente. Você é a favor das cotas femininas? Sou a favor das cotas. Acho que é difícil romper barreiras. O fato de ter cotas. Só que é o seguinte, homem nenhum vai abrir espaço para a mulher. A mulher tem que conquistar. Então esse negócio de dizer assim, eu tô aqui porque eu sou cota, não. Você vai fazer sua voz ser ouvida, entendeu? O que acontece? Muitas vezes a mulher também se submete a uma situação secundária. Não, eu não tô aqui porque eu sou cota. Eu fico doida quando eu ouço mulher falar isso. Eu tô aqui porque eu sou cota. Não tá aqui porque é cota. Teve 14 mil. Se você tá, é porque você tem que merecer, entendeu? Janaína. Então você vai falar, se o cara não te ouvir, você vai gritar. Infelizmente tem hora que a mulher tem que gritar. Não, foram 14 entendeu? mil candidatas nas últimas eleições que não receberam nenhum voto. 14 mil. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser apurado e a mulher tem que mudar a postura. Entendeu? Não é uma mudança, não é uma postura de conflito que eu estou propondo para as mulheres. É uma postura de ocupar espaços efetivamente. Entendeu? Efetivamente. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou arrumar confusão, eu sei, mas eu vou falar. Pode falar o que você quiser. Eu tenho muita amiga petista, né? Porque eu vivo na USP, eu tenho mesmo. E eu convivo bem com os meus amigos e tal. Se o Lula não for candidato, pensa que elas vão votar na Manuela? Ou mesmo na Marina? Elas vão votar no Boulos. Aí eu fico pensando, que diabo de feminismo é esse? Né? Então assim, é tão engraçado, porque é um bando de bandeira da boca pra fora, entendeu? Com isso eu não tô defendendo nem a Manuela, nem a Marina, nem tô falando mal do Boulos, sim. Mas assim, a gente vê que o discurso é uma mulher é um discurso extremamente fake, né?
É fake. Por que que as petistas, se não tiverem o Lula para votar, porque elas ainda têm esperança de terem o Lula, e eu não descarto, por que que elas vão votar no Boulos? Hoje você enxerga Né? essa possibilidade em quantos por cento aproximadamente? Eu acho que está um movimento pró-soltura aí forte, né? Talvez estejam enxergando uma candidatura de Lula como um salvo-conduto para todo mundo, entendeu? Como ele é uma pessoa que tem muito carisma, ninguém nega isso. Acho que quem negar o carisma do Lula, a capacidade de comunicação do Lula, poxa, tá enfiando a cabeça, né? Tá dando uma de avestruz. Ele tem carisma, ele tem capacidade de comunicação, né? E ele é conciliador. Então, eu acho assim, todo mundo que está com medo de perder o seu espaço de poder ou de ser mesmo alcançado, de ser preso, vamos falar com todas as letras, vê no Lula uma anistia, uma garantia, né? Então, eu acho que são muitas forças fortes, unidas para liberar o Lula, para o Lula ser candidato, não é só para soltar, não. Certeza Temos disso. 2 minutinhos aqui. Queria fazer outra pergunta. Tá. Você que é tão preocupada com o futuro do país, você pretende ou não entrar na política? Eu não sei. Você está em dúvidas. Eu estou em dúvida, porque eu não sei se eu sou mais útil fora, se eu sou mais útil dentro. Essa liberdade de opinar, entendeu? Essa falta de amarras. Então é algo que eu tenho que definir, porque isso aí até agosto, né? Eu realmente não sei. Tá, não. você ainda não definiu se vai entrar na política. Não. Mas você também não falou em quem você vai votar e vai revelar agora Para presidente? para a presidência da República Então, quem você eu votaria quero- hoje eu- e quem você não votaria de jeito nenhum. Eu prefiro não falar em quem eu não votaria. Tá ok. Porque eu não gosto de falar mal, né? Eu acho assim, eu avaliei o quadro todo posto, tá? Eu realmente acho que nós não devemos fortalecer nem o PT, nem o PSDB, nem o PMDB, por todos os fatos que vieram à tona. E também os partidos ou candidatos que de alguma maneira apoiam, né, as pessoas e que infelizmente se envolveram aí com esses escândalos todos. Eu acredito que o processo de depuração do país hoje é a nossa prioridade, né? Eu tenho brigado, no bom sentido, muito com os candidatos que acreditam que a economia resolve tudo, tá? Eu tenho conversado com as pessoas, a economia é importante, mas não resolve tudo. Nós vivemos um problema sério de criminalidade, né? Criminalidade de massa, criminalidade política, que as pessoas chamam de econômica. É mais de mas 60 mil assassinatos É uma no ano, é um designação número meio absurdo. equivocada, entendeu? É uma criminalidade de poder, né? Porque não basta ter dinheiro para você se safar, você tem que ter poder, né? Então é um negócio bem pesado que a gente tem até analisado, sob o ponto de vista criminológico, em sala de aula com os alunos. E nesse contexto, ainda que haja eventuais divergências de pensamento, porque as pessoas, graças a Deus, não são iguais, né? E a gente tem que divergir para amadurecer, hoje o meu voto é de Jair Bolsonaro. Tá? Peraí, repete, que você já declarou esse voto publicamente? Que eu me lembre não, porque também ninguém me perguntou assim, né? Vamos colocar isso aí também no Fake News Brasil, viu? Mas é verdade. Não, eu vou votar nele. Eu pensei, não é um voto de tiete, tá? Eu não sou tiete, eu não sou ativista. Eu acho que a gente preservar, né, nossa capacidade crítica é algo saudável, inclusive para a pessoa em quem a gente vota, né? Então, assim, qual é a minha grande crítica ao petismo? Eles endeusaram Lula, né? Então eu não acho bom endeusar Bolsonaro, como eu não acho bom endeusar Moro. É o salvador né? da pátria. Na época que tava aquela coisa em torno do Moro, hoje diminuiu um pouco, mas eu dizia, não vamos endeusar, é um ser humano, né? Vamos reconhecer o importante trabalho do Moro, mas não endeusar. Eu acho que a gente tem que ter Deus é um único, né? Em quem eu creio acima de todas as coisas. Então, não é endeusar, é olhar o quadro. Hoje, qual é o candidato que, de maneira mais clara, favorece a continuidade do processo de depuração? Hoje é o Bolsonaro, então meu voto é dele. Né? Basta ver o medo que todo mundo tá dele. Eu queria agradecer muito aqui a sua presença, eu estou muito honrado. Poxa, é eu uma que felicidade enorme de estar aqui do seu lado, eu tô até com a mão suada aqui. Ô, lindo, obrigada. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, gente. Janaína Pascoal, Fiquem com Deus. um prazer conversar com você. Eu que agradeço.
Gostou da entrevista aqui com a Janaína Pascoal? Então compartilha esse vídeo, curta a nossa página aqui no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube.